Levítico 6:12. Amados irmãos, novamente, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um. Nos reunimos nessa noite por intermédio dessa maravilhosa graça, desse favor que eu digo com todas as letras, para mim é imerecido, eu não mereço. Levítico 6:12 diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Só até aí. Levítico 6:12 trata de um momento onde estava sendo instituído o culto, a relação de culto, onde o homem começou a cultuar a Deus. Deus deu um ensinamento após Egito de como o povo ia se relacionar com o Senhor. Então era um tempo de muitas ordenanças, muita direção, de lei, de decretos estabelecidos da parte do Senhor, para que o povo permanecesse firme, para que o povo não se esquecesse tão rápido de tudo que Deus não só prometera, como do que o Deus já tinha feito pelo seu povo. É uma característica da humanidade esquecer-se, porque à medida que a gente vai adquirindo experiências, o nosso cérebro começa a descartar algumas. A gente começa a deixar algumas coisas de lado que às vezes julgamos que é supérfluo, ou seja, que não tem tanta importância, não tem tanto valor. Por exemplo, se eu te perguntar a refeição que você fez há 5 dias atrás, talvez você não lembre. Nem eu lembro da minha, porque ficou supérfluo. Teve aquela importância no período antes da refeição, que você sentiu a vontade de comer, sentiu aquele cheiro saboroso, comeu, se alimentou e esqueceu e foi viver o restante da sua vida. Então, nesse começo aqui do livro do Senhor, de Levíticos, que o Senhor deu a Moisés, ele começou ensinando o povo como seria instituído o culto, como eles iriam fazer. E dentre essas muitas ordenanças que o Senhor entregou para eles, tinha uma ordem sobre o sacrifício, aonde o sacerdote chegava toda manhã e colocava lenha no fogo. E é interessante que muitas vezes a gente imaginava que o sacerdote, trazendo para os dias de hoje, riscava o seu fósforo, punha fogo lá na madeira, lá, acendia o fogo, levava os sacrifícios, e não era assim. Deus trazia o próprio fogo e colocava o fogo na lenha e queimava o sacrifício. Haja visto que em uma outra ocasião, 2 jovens, Nadab e Abiú, também filhos de sacerdote, pegaram lá o seu incensário, fizeram algo que não deveria fazer, puseram fogo, fizeram a fumaça, e cheios de boa intenção entraram no santuário e morreram fulminados, porque era fogo estranho, não era de Deus. Mas me atendo aqui, quando a gente vê o fogo arderá sobre o altar, e o fogo vem nos lembrar de purificação, e de que é o próprio fogo de Deus, era a aceitação de Deus sobre aquele sacrifício. Não estava aqui no tema da mensagem, mas um exemplo claro disso é quando o profeta Elias vai enfrentar os profetas de Baal e de Acera. O que acontece? Os profetas de Baal vão de manhã até meio-dia, se sacrificam, se chicoteam e fazem todo tipo de martírio, querendo atrair a presença do seu Deus. Porque houve um desafio que o Deus verdadeiro ia responder por fogo, aprovando o sacrifício que era feito. E quando eles fazem aquele sacrifício a Baal e ele não responde, não acontece nada, e na boca do profeta Elias o Senhor zomba de Baal. Vai ver, ele está dormindo, vai ver, ele está longe, está viajando, está se aliviando. E tudo isso é bíblico, está escrito nos Salmos. E então, quando o profeta Elias vai lá e acerta e restaura o altar, coloca a lenha, coloca o sacrifício, coloca a água em volta, que era um recurso precioso, porque não estava chovendo, Deus responde com fogo, com a aprovação que ele recebia aquele sacrifício.
Então, quando a gente lê aqui em Levíticos, não era simplesmente a tecnologia do tempo, que eu acho que é aquela madeirinha que a pessoa gira assim na outra e põe aqueles gravetos mais finos e gera, pelo atrito, ele gera fogo. Não, era o fogo que o Senhor Deus enviava lá no tabernáculo, aceitando o sacrifício, e já tinha uma coluna de nuvem, que de noite era a coluna de fogo, ou seja, era algo do convívio deles, e o Senhor colocava o seu fogo. Mas o sacerdote tinha um papel específico, que era toda a manhã ir lá e colocar mais lenha, retirar aquelas cinzas que tinham sido dos sacrifícios e da lenha que fora queimada na noite anterior. Então eles tinham um trabalho específico. Era um trabalho específico. De toda manhã o sacerdote ia fazer aquilo. Toda manhã, paulatinamente, não tinha feriado, não tinha folga, a não ser as escalas. Ele deveria ir pela manhã, retirar as cinzas, retirar tudo que atrapalharia pegar um novo fogo e depositar mais lenha. Era contínuo, era um trabalho que não era interrupto. Durante a noite se queimava, subia o cheiro agradável ao Senhor. Isso fala muito de oferta, e a gente não está falando aqui, a mensagem não é sobre oferta, mas é o cheiro agradável. Ou seja, era a intenção do coração do povo de levar uma oferta ao Senhor, de agradecer ao Senhor por o abençoar, e queimava esse animal, ou seja, ele tirava do seu ganho, do seu sustento, da sua primícia, dos seus animais, depositava ali, e aí o sacerdote queimava e subia o cheiro agradável a Deus. Era oferta de louvor, oferta de honra ao Senhor, porque não estava procurando a Deus no momento da dificuldade, da angústia, ou porque cometeu um pecado, mas era de coração espontâneo. E aí teria que ter alguém para poder fazer esse trabalho. Por isso que era contínuo. Então o povo poderia oferecer essas ofertas voluntárias. Tinha um lugar de culto, um lugar estabelecido, tinham pessoas disponíveis para poder fazer esse trabalho diante de Deus. A tribo de Levi, das 12 tribos de Israel, se você talvez ainda não viu essa história, começando com o patriarca Abraão, com Isaac, com Jacó. Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos. E quando o Senhor deu herança para as 12 tribos, vocês podem entrar e conquistar a terra. Era para conquistar mais, mas o povo não olhou tão adiante. Que o Senhor falou: onde os seus olhos alcançar, eu vos tenho dado. E o povo achou que estava bom, mas Deus não determinou esse limite para eles. Mas então foi se distribuir a herança. Rúben, Simeão, Judá. Mas quando chegou em Levi, o Senhor olhou para Levi de maneira diferente. E falou que Levi não tinha herança entre seus irmãos. A sua herança era servir ao Senhor. A sua herança era o privilégio de prestar culto a Deus. Imagine de milhares e milhares de pessoas que existiam naquelas tribos. Somente a tribo de Levi podia entrar no mais íntimo do tabernáculo, no lugar mais santo, e oferecer incenso agradável a Deus. Só eles podiam chegar e prestar essa reverência a Deus. O povo só entrava no átrio, só no primeiro lugar. Sabe quando você ora no seu lar, na sua casa, que você faz a sua oração lá, seja matinal, seja da madrugada, mas a oração que você fecha a porta e entra para conversar com o Pai, a Bíblia diz que você pode fazer isso porque o véu foi rasgado, ou seja, você entra no Santo dos Santos. Jesus rasgou o véu, você tem livre acesso, não tem mais uma barreira, não tem mais aquela ordem que tinha de culto, você tem livre acesso. Mas nessa época não. Nessa época só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e com muito sacrifício pelos pecados do povo e dele mesmo. E aí ele podia entrar, e o restante do povo não entrava. Você está entendendo como a gente é beneficiado pela graça de Deus, que nós podemos entrar no Santo dos Santos e falar com Deus? Hoje você vai diretamente a Deus. Não é preciso fazer como era nesse tempo, que chegava diante de um sacerdote, levava-se um animal de acordo com a sua situação financeira, um boi, um cordeiro, uma cabra, até uma pombinha, de acordo com a situação financeira.
Mas a pessoa mesmo não passava do átrio, ela não passava da porta, sabe? É como se todos nós estivéssemos assentados ali fora, vendo o culto da porta para fora. E o nosso coração, por mais que desejasse entrar diante de Deus, nós não podíamos entrar diante de Deus, mas Levi podia. A tribo de Levi, ela podia entrar. E aí Deus os instruiu para que a vida deles fosse firme, para que eles não se esquecessem, para que eles não se desviassem do caminho. Deus estabeleceu suas leis e seus mandamentos. E por isso que às vezes a gente fala que parece que o judeu, sabe, tem uma visão reta assim e não se afasta por nada. Eu tive relato de algumas pessoas conhecidas minhas que foram a Jerusalém. Houve uma época que eu tinha um contato muito grande com essas pessoas. E aquele judeu que tinha um coração fiel, quando dava a hora dele fazer a oração no Muro das Lamentações, ele fechava a loja e não queria nem saber para o seu dinheiro. A pessoa estava comprando, ele, não, agora eu vou cultuar. E pronto, saía, e fechava a loja e sai. Por favor. Por quê? Pela sua fidelidade, porque ele aprendeu assim, foi direcionado para ele, foi um ensinamento sólido, e ele não se esqueceu que ele deveria ir buscar o seu Deus e fazer a sua oração, que Deus era o mais importante naquele momento, que o sustento Deus ia prover no outro dia, e enviar outras pessoas à sua loja, mas naquele momento era o seu relacionamento com Deus. Então às vezes os mandamentos parecem ser pesados, a direção parece ser pesada, mas é justamente para isso, para que eu e você vamos aprendendo como a criança aprende, e aí sim, a gente se acostume e vire uma regra para a nossa vida, de buscar o Senhor, de entrar na presença do Senhor. Então, o sacerdote fazia isso, todas as manhãs, tirava as cinzas, vestia sua roupa, tirava a cinza, jogava fora do arraial, colocava a nova cinza, oferecia sacrifício diante de Deus, passava a noite, nova manhã, novamente fazia esse trabalho, porque Deus falou que o fogo ia arder sobre o altar continuamente, e que ele não poderia se apagar, que ele deveria permanecer queimando. Então, falando sobre isso, mostrando para cada um de nós que era um trabalho do sacerdote, que ele deveria fazer isso no tempo dele, por obedecer uma ordenança de Deus, e não era simplesmente só um trabalho penoso, um trabalho difícil, um trabalho de sol a sol, como essa semana eu lembrei muito bem. Eu estava em uma das fábricas da empresa, e eu fui surpreendido porque o lugar era mais quente do que eu imaginava, até do que o lugar que eu estou acostumado. E por haver eu fazer um trabalho um pouco mais técnico, eu não faço tanto braçal como o pessoal. Mas parado lá o suor escorria, era muito quente. E aí eu me lembrava quando a gente fazia o serviço de pedreiro, que era abrir as valetas, né, os tubulões. Aquilo ali era difícil, no sol daquele. Mas imagine que o sacerdote fazia esse trabalho para Deus, faça sol, faça chuva, com prazer, com alegria. Você quer ver um lugar que a pessoa limpa o banheiro louvando? É na igreja. Você vê a pessoa está lá limpando e vai cantando louvor, vai agradecendo a Deus e tira os papéis, e limpa nos cantinhos, e limpa bem limpo, sabe, faz questão de dar aquela areada, de dar aquele tratamento, bem dizer ao Senhor, porque é prazeroso, é para o seu Deus. Quando você dobrar o joelho aqui e colocar sua cara no pó e sentir um cheiro gostoso, é porque teve uma pessoa que fez com alegria o Senhor. Porque se você estivesse fazendo com má vontade, a vassoura quebrava, o rodo quebrava, ele caía, trupicava e falou, não vou fazer isso mais. Pelo contrário, a pessoa vai falar, que humilhação é essa? Muitas vezes eu já lavei o banheiro da igreja. Muitas vezes a gente fazia isso, sabe? Tinha uma direção para isso. E às vezes vai ter momentos que vai ter pessoas para te ajudar, e momentos que não vai ter, você vai estar só, mas você vai continuar bendizendo, louvando o Senhor. Senhor, eu te agradeço, obrigado. Pessoas vão se prostrar diante do Senhor,
Porque se o chão começar a passar uns bichos aí, você já fica com medo de subir nos seus pés. Quanto mais se prostrar, quanto mais se dobrar. Ou seja, para o Senhor é com alegria, é com prazer. Era um trabalho, mas é um trabalho, é para alegrar o meu Deus. E aí o seu Deus fala no seu coração. Mas se eu trouxer essa mensagem para os dias de hoje, para falar o nosso coração com as palavras do nosso tempo, quando a gente fala sobre fogo, falamos sobre purificação. Purificação. Há uma música baseada em Malaquias 3 que fala que eis que a hora vem e o tempo é chegado. Fala, purifica-me como o ouro e refina-me como a prata. É um processo. O ouro vem cheio de escória, a pessoa vai lá, minera ele, vem todo misturado, todo cheio de impureza. E aí tem alguns processos antes, primeiro com o mercúrio para começar a separar. E depois ele é levado no fogo para ser refinado. E quando ele é refinado é que ele fica mais precioso. É quando ele tem maior valor. Assim também a prata, quando ela passa no fogo, retira-se as escórias, retira os outros metais, retira-se a terra, ela é refinada e fica mais preciosa. Ou seja, às vezes nós temos as nossas provas e tribulações, um momento difícil, que vem como esse fogo purificar a nossa vida. Deus permite que passemos por esses momentos? Sim, permite. E quando a gente passa por essas provas e tribulações, eles vêm gerar em nós um caráter renovado em Cristo. A santidade que Deus quer para mim e para você. Porque é nesse momento que o fogo vem e vem retirando a escória, que você ora mais, que você pondera mais sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é bom e o que é mal. É nesse momento que os nossos olhos se abrem para as nossas atitudes e a gente faz uma reflexão interna. Opa, eu olho para mim. É nesse momento dessa tribulação, desse fogo. Mas e aí, Deus quer que você fique triste? Não. Deus quer que você seja santo. Deus quer te levar para o lugar que Ele tem preparado para Ele. E aí Ele está te aperfeiçoando. Imagina quando você pega uma pedra, e se eu pegar uma pedra preciosa, eu não vou distinguir, não sou bom nisso, não sei. Muitas vezes quando a gente estava peneirando areia, achava aquelas pedras de quartzo, né? São bonitas. A gente ficava imaginando, se passasse um diamante não ia ver. Mas quando vem um diamante bruto, ele precisa ser lapidado. Ele precisa ser transformado para ele passar a ter um valor maior. Ele já tem valor, só que o valor dele está escondido, está oculto. E aí vem esse fogo que tem que se renovar, a santidade de Deus tem que renovar na minha, na sua vida, a cada manhã, para esse valor do Senhor resplandecer na nossa vida, para que sejamos santos. E aí sim, a gente vai pregar o Evangelho com a maneira que a gente vive, depois com as palavras. Vai ser a maneira como que você age no mercado, na hora de fazer uma compra, na hora de dar o lugar para uma pessoa que está com bem menos do que você, que vai pregar o Evangelho, mesmo antes de você falar palavras. É quando somos purificados que parecemos mais com o nosso Senhor. Então, a provação tem a capacidade de revelar o interior do nosso coração. Eu quero citar um exemplo que todos já conhecem, pelo menos quase todos. Imagine você, aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se não me engano eu falei disso na terça. Aqueles 3 jovens chegam diante de Nabucodonosor, e eles fazem uma tramóia para pegar eles, porque não adoravam outro Deus. Toca-se a música, eles não se prostram, eles falam diante do rei, o rei fica enfurecido. E aí o rei vai lá e faz um desafio, olha, quem é Deus que vos livre das minhas mãos? Ou seja, quem é o seu Deus? E aí eles falam, a gente não precisa te responder isso, rei, foram insolentes. Se o nosso Deus quiser, Ele há de nos livrar. Se Ele quiser, se for da vontade, do agrado dele, Ele há de nos livrar.
Eles tinham fé que Deus era poderoso? Tinham. Sabiam que Deus faz milagres? Sabiam que era o Deus que abriu o mar. Sabiam que existia o Deus que falava na sarça. Sabia o Deus que tocava na medula, na junta? E fazia uma aliança, um pacto. Eles conheciam que é esse Deus que dava o maná no deserto. Só não sabiam se eles iam ser livres. Mas sabiam que Deus tinha esse poder e falou: rei, nós não vamos adorar. Nós vamos colocar a nossa confiança em Deus. E aí passaram para aquela provação, colocando a fé deles em ação. Agora você imagina como a vida desses homens era e como é que a vida deles se tornou depois que eles saíram do fogo. Imagino como eles criam em Deus depois de estar lá no meio do fogo. O fogo não queimava, olhava para a mão, olhava para a roupa, o cabelo não chamuscava e o anjo do Senhor no meio. Imagina a fé que eles tiveram depois dessa provação. Como eles ficaram fortalecidos. A visão deles era outra. O sentimento deles por Deus era outro. Daniel, pela mesma maneira, viu o milagre acontecer na vida dos amigos, sabia dos milagres de Deus, mas depois que ele saiu da cova do leão, imagina, Daniel falando, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando ele saiu da cova, ele falou: meu Deus, o meu Deus me livrou, Ele é comigo. Porque a prova e a tribulação tem essa característica de te aproximar de Deus. Tem essa característica de fazer você sofrer por algo, mas se aproximar do Criador. Se eu pedir para cada um de nós examinar os últimos 6 meses, quantas provas e tribulações, e eu estou falando no coletivo, não estou falando na sua individual, quantas provações aconteceram no meio de alguns irmãos da igreja que moveu a igreja? Quantas, queridos? Nos últimos 6 meses. Isso fora as suas provações individuais. Fora a aprovação no trabalho, a aprovação na rua, a aprovação no trânsito, a aprovação na família. E isso tudo nos faz aproximar de Deus. É a prata sendo refinada, é o ouro sendo purificado. E aquela fé que você tinha, já é outra fé agora. Agora você se tornou mais firme, mais robusto. E quando eu vejo esse texto dizendo que o sacerdote, cada manhã tirava as cinzas, a gente não deve ficar apegado ao passado. Às vezes a pessoa não consegue esquecer o passado, não consegue esquecer aquela experiência que ela viveu, aquele momento que ela viveu, e deixa de viver o hoje com o Senhor, deixa de viver a experiência de Deus para o hoje. Uma vez eu vi um artista global falando de Jesus, ele falando: olha, Deus nos deu o tempo de hoje que se chama presente, não é? Não se chama presente o tempo de hoje? O dia de hoje é o presente, e realmente é um presente que Deus te deu. Ontem já foi, amanhã não está no seu controle, você tem o hoje. Mas as experiências do passado fazem querer, lá no Egito, as nossas panelas estavam cheias de carne. Quando eu não orava assim, eu não tinha esse problema. Quando eu não dobrava o meu joelho, a minha vida estava tranquila. Por causa da experiência do passado. Mas o Senhor tem experiência nova para mim e para você. Ele tem uma vida de intimidade para mim e para você. E não é qualquer coisa isso, é uma intimidade profunda, a qual eu creio que a gente nunca experimentou. Eu fui num encontro com Deus. E eu me recordo que antes de ir no encontro com Deus, uma pessoa falou comigo: isso é lavagem cerebral. Se foi a melhor da minha vida. Mas eu cheguei naquele lugar, e o mineiro já é ressabiado, né? Ressabiado é desconfiado, talvez você não conheça a palavra. O mineiro já é ressabiado, já é desconfiado, porque eles falam que mineiro olha de rabo de olho, né? Olha no canto do olho. Já cheguei todo desconfiado. Todo desconfiado. E foi o primeiro dia, né? E tem mais coisa lá, mas eu não posso te contar, porque senão eu atrapalho sua experiência. E foi o primeiro dia. O segundo dia já começou a quebrantar o coração.
No terceiro dia não existia família, não existia trabalho, não existia mais nada para mim, eu não queria saber de mais nada, eu só queria aquele momento, eu só queria viver lá e queria esquecer do resto tudo, porque eu vi que Deus é bom e o amor dele foi tão maravilhoso, que aqueles homens que estavam todos juntos lá transbordavam amor. Tinha um homem lá, sabe, ele era muito mais alto que eu, mas muito mais alto. Era um tanto assim mais alto que eu, sabe, ele era grandão, abraçava a gente sumia no abraço dele, mas era tanto amor. Tanto amor. E o que Deus tem para mim e para você nessas nossas momentâneas e ligeiras tribulações que Paulo fala é isso: intimidade. Intimidade. Por que a gente olha para o salmista e fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum? Como que você não vai temer um lugar perigoso? É porque a sua confiança está tão firme no Criador, a sua vida está tão entregue na mão dele, que você confia que ele vai te proteger. E mesmo se você for cortado dessa vida, a sua alma está segura com ele. É isso, é essa intimidade que Deus tem para a gente. Por que você acha que os discípulos pregavam nos lugares perigosos, eram pegos, e mesmo assim eles continuavam? Porque a intimidade do Senhor proporcionava um desejo ardente de estar próximo do Senhor. E quanto mais eles oravam, mais eles pregavam. Quanto mais era perigoso, eles continuavam levando o Evangelho. Porque o mais importante era ter a Cristo. Era estar com Cristo. Mas você viu que foi preciso o Senhor Jesus investir 3 anos de treinamento intensivo na vida desses homens. 3 anos. Desconstruir muita coisa que era religiosidade, desconstruir muita coisa que era saber humano, para construir um conhecimento de Deus, para eles ser cheios da piedade, cheios do amor, para eles ser simplesmente a luz do mundo e o sal da terra. E eu vejo que o Senhor Jesus tem as mesmas coisas para mim e para você, mas a gente precisa renovar. E eu quero falar isso 10 vezes para mim e uma para você. Eu quero pregar isso mais para mim ainda. Preciso fazer como Levítico 6,12. A cada manhã colocar lenha nova no fogo. A cada manhã prestar minha oração. A cada manhã dobrar meu joelho. A cada manhã agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E depositar o dia nas mãos dEle. É a cada manhã. O fogo vai arder sobre o altar. Continuamente, mas a cada manhã nós vamos colocar lenha nele. A cada manhã nós vamos nos posicionar. Nós vamos, trazer na nossa lembrança para a gente não esquecer. Foi uma semana difícil também em alguns aspectos. Não no trabalho, não na vida familiar, mas espiritualmente. Quando eu vi essa mensagem, eu estava com um pensamento. E o meu pensamento agora é outro. Não adianta a gente querer fazer artifício para poder afastar do pecado. Não adianta a gente fazer alguma estratégia para a gente se afastar do pecado. O que faz a gente se afastar do pecado é aproximar de Cristo. O que faz a gente vencer a nossa carne é aproximar de Cristo. E eu fui e tentei fazer um jejum. Vamos jejuar. Fui lá, não fiz a refeição, fui para o trabalho, trabalhei, na hora do almoço fiz a refeição, entreguei o jejum. Eu só fiquei com fome. Por que adianta eu ficar com fome e eu não orar a Deus? Ou seja, o jejum é seguido da oração. A pessoa tira uma refeição e se prostra em oração a Deus. Ela está, matando a sua carne, vivificando o espírito e buscando a Deus. Eu só fiquei com fome, eu não orei, estava trabalhando, estava conversando com os outros, rindo, vendo as coisas do serviço. O que eu busquei de espiritual? Nada. Então não valeu de nada. Mas louvado seja Deus, que é tudo Ele, não é nada eu, não sou eu, é a palavra dEle. Tudo que eu estou te falando aqui é Ele. É para a honra e glória dEle. Eu não tenho poder nem domínio algum sobre essa palavra e sobre vocês, nem sobre a minha própria vida. É tudo para o Senhor Jesus, para a honra e glória do santo nome dEle. Mas então, voltando no sacerdote, por que ele fazia isso toda manhã? Ele era treinado para ele não se desviar, para ele ficar firme. Eu e você precisamos disso.
para a gente não se desviar, não se apartar do caminho, não se esquecer. Muitas vezes eu já disse isso para vocês, até pelo meu temperamento, às vezes eu ficava contemplando o vazio, assim, ficava olhando o céu, as nuvens, isso muitos anos atrás. Isso, a característica da pessoa que se distrai. E ela se distrai, está pensando assim. Quantas vezes eu não tenho que, puxar a minha própria orelha, porque eu estou lá na oração, daqui a pouco eu penso numa coisa, opa, volta para a oração. Somente se não for eu que estiver falando. Estou lá na oração com a família está orando, aí a família toca num tema, e minha cabeça vai viajar, opa, volta para cá. Vocês não sabiam disso, né? Eu estou lá, eu mesmo puxando minha orelha, volta para a oração. Por quê? Porque a gente se distrai. E aí tem muita gente se distraindo na fé, não é simplesmente num momento de oração, se distraindo na fé. E achando que Deus não faz nada, que Deus está alheio, que Jesus está alheio. Só vê o sofrimento, só vê a angústia. Mas esquece o sofrimento do Senhor Jesus. Esquece dos mártires que buscaram a Deus para essa palavra chegar até nós. Investiram tempo de suas vidas, se entregaram ao Espírito Santo. A gente tem tido umas conversas, muito proveitosas. O Júnior, o Tini, está falando sobre um livro, e o Júnior está lendo um livro e eu também estou lendo esse livro. Acho que ele está até bem mais à frente do que eu no livro. E é algo benéfico. Por quê? A gente conversava sobre isso, só para explicar para vocês. Há um tempo atrás falava assim, na academia você é o que você come. Ou seja, se você come mal, a sua saúde vai mal e você não zela pelo seu corpo. Mas se você faz uma boa alimentação e faz exercício físico, sua saúde melhora, o seu corpo responde bem. Na palavra de Deus é a mesma coisa, na nossa vida é a mesma coisa. Se eu só assistir o Jornal do Sangue, só assistir filme de terror, só ver violência e guerra, logo a minha vida vai resplandecer aquilo. Porque a boca fala do que o coração está cheio, meu coração vai estar cheio daquilo. Mas quando a gente começa a fazer a leitura desses livros que apontam para Cristo, porque a vida daqueles homens apontam para Cristo. Quando eu medito na palavra, quando eu coloco os louvores lá na minha televisão, escuto esses louvores, o meu coração, a minha alma se alimenta da palavra de Deus e o meu pensamento vai a Cristo. A gente precisa disso, colocar mais lenha a cada manhã, fazer que todas as ferramentas disponíveis sejam utilizadas para nos aproximar de Cristo, seja alegria, seja o sofrimento, seja um livro, mas tudo possa contribuir para nos aproximar de Cristo. Então a gente tem lido esse livro e para repartir para os irmãos, que o Júnior compartilhou o livro no grupo da igreja, depois ele me arrumou um aplicativo top, que eu vou lá e leio, ele salva onde que eu estou lendo para mim não me perder, O livro chama Heróis da Fé. Tem outro livro que é Caçadores de Deus, que ele já leu, e tem um terceiro livro que ele me passou que eu esqueci o nome, mas é bênção. E a gente está nessa, lendo, e tudo isso faz a nossa alma ansiar por buscar o Senhor Jesus, faz a nossa alma ansiar por aproximar de Cristo. E aí eu olho para mim e realmente falo, eu oro pouco, eu oro quase nada, preciso aproximar de Cristo, porque é isso que Cristo tem para mim e para você. A intimidade dele não é essa reunião de domingo, não é a da terça ou a da quinta. A intimidade de Cristo é uma vida com Ele em todos os momentos. Mas vai ter tempo que você vai ter, uma quantidade maior de horas ou de minutos para poder se prostrar diante dEle. É Ele e você lá na sua casa. Eu esqueci com quem eu conversava. É um tema também complexo e controverso, o tema das línguas estranhas. Mas eu lembro quando era novo convertido, tinha pessoa que interpretava. Já tem mais de 15 ou 20 anos que eu não vejo isso. Pessoas que buscavam muito de Deus, e Deus falava. E pode parecer que era mentira, mas eu fui uma vez na casa de uma pessoa, essa pessoa orou por mim, e Deus falou, era coisa que só Deus sabia. Ou seja, o tempo está passando,
E às vezes a gente está deixando de tirar cinza, está deixando de colocar lenha nova para queimar, e aí o fogo está quase apagando, se não é a misericórdia do Senhor. Por isso esse povo era tão treinado para não se esquecer. Você viu o que Deus falou com Josué? Não se aparte da sua boca o livro da lei, medita dia e noite. Por que Deus falou isso com Josué? Porque se ele meditar de manhã e de noite, ele não vai esquecer, ele vai se lembrar: opa, Deus é comigo, tem uma batalha, mas Deus me protege. Ele começa a pensar: nossa, eu sou forte. Não, a Bíblia diz que é o Senhor que é forte, que sem Ele eu não posso nada. Então ele corrigia-se a si mesmo e aproximava de Deus. Por isso era de manhã e de noite. Deus falando com Josué: medita dia e noite para você prosperar o seu caminho, para você ter uma vida boa. A Bíblia compara a pessoa que medita na palavra de Deus como uma árvore, no Salmo 1, plantado junto a ribeiros. Você já viu que tem árvore que cresce em lugar seco, mas imagina a árvore crescendo lá no lugar úmido, lançando as raízes, alcançando os nutrientes, alcançando a água, não dependendo simplesmente da chuva, mas buscando lá no rio, dando fruto na estação correta. É uma coisa que hoje em dia parece que a estação não existe mais. Para quem planta deve ser muito difícil, vai plantar, a chuva não vem. Quando vem a chuva, destrói tudo. E antigamente tinha a estação correta. Mas a Bíblia compara a mim e você com isso, como uma árvore plantada no lugar que recebe o nutriente, está firme, as folhas não caem. Imagine só, você está tão firme que você não sente o dano do tempo, você não sente o dano das injúrias, porque você está firme no Senhor. É uma árvore plantada. E eu gosto muito dessas alegorias que a Bíblia faz. É Deus ensinando através dos exemplos. Eu esqueci se é no Salmo ou se é Ezequiel, mas fala que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus. Jó também fala isso, né? Jó 7,14 ou 14,7, fala que há esperança para a árvore, que mesmo que ela for cortada, mesmo que no pó o seu tronco morra, ao cheiro das águas ela vai brotar. Então, quando a Bíblia faz essa comparação para mim e para você com uma árvore, ela está mostrando que se eu e você firmarmos na palavra dele, é uma promessa dele, que a gente vai ser sustentado por ele, que ele vai vir como esses rios de águas e vai nos dar sustento. E quanto mais as nossas raízes estiverem firmadas, quanto mais elas forem profundas no evangelho de Jesus, mais a gente vai ficar firme no dia da adversidade. Quando vier a tempestade, quando vier o vento, quando vier o momento difícil, você vai estar firme no Senhor, firme nele. E aí? E dando fruto. E você já viu que coisa tão maravilhosa é uma árvore frutífera? Eu já falei isso com vocês, eu acho tão gostoso isso que eu vi aqui nessa cidade, que eu não vi lugar nenhum. Você chega lá, sai para fora do portão da empresa, viu um pé de amora, eu falei: nossa, que delícia. Para todo mundo, quem quiser passar a colher. Imagine que você é essa árvore viva do Senhor aí, as pessoas vão aproximando e pegando os frutos do Senhor na sua vida, e vendo do seu testemunho, vendo da sua atitude, vendo da sua justiça, da sua honra, como você escolheu ser em Cristo. Mas precisamos firmar os nossos passos, precisamos tirar sim as velhas coisas, as velhas experiências, o passado. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei nessa igreja, né, e eu não falei que eu já tinha sido ordenado a pastor, isso foi no ano de 2007, né? Nunca dei nenhum certificado para o pastorzão, depois eu te dou, pastor. Mas ele me acolheu dessa maneira, e eu fiquei calado, porque eu não queria trazer isso do passado. E ele viu. Eu já fui na igreja do judaísmo messiânico, a minha base é essa. Mas vocês nunca viram eu cantar uma música hebraica. Já viu falar algumas palavras porque eu sou atrevido, não devia nem falar. Mas vocês nunca me viram cantar uma música. E são várias que a gente canta. Por quê? Porque eu deixei aquela experiência lá para viver uma nova experiência agora com Deus. Eu deixei aquilo lá para viver o novo de Deus, porque tem muito mais dele. Você não lembra no livro de Ezequias? Livro de Ezequiel?
Quando ele foi andando no rio, ele falou, olha, as águas dão nos tornozelos. E aí ele foi andando mais no rio, e as águas davam nos joelhos. Depois as águas davam nos lombos. E o rio era caudaloso e não dava mais pé. Essa é a nossa experiência com Deus, sabe? Às vezes as águas estão batendo nos nossos pés e a gente está satisfeito, porque, nossa, é um rio de Deus. É maravilhoso. Deus é tremendo. Mas aí, por um acaso ou outro, Deus te leva um pouquinho mais profundo e você vê, nossa, o poder de Deus mesmo, imagina, tá difícil. E quando você entra no rio pela cintura, dependendo da pessoa, ela já começa a ser levada. A correnteza já começa a fazer força. E se passar dos lombos, e você não for um exímio nadador, o rio te leva. O rio te leva. Eu me lembro que eu entrei no Rio São Francisco uma vez para nadar, e eu nadei, e eu me senti o máximo, e quando eu vi de onde que eu comecei, eu estava lá atrás, o rio me levou. Eu só fui para trás. Mas o que eu quero dizer para você com isso, para os nossos dias? Experimente, deixe o rio de Deus conduzir a sua vida. Não esteja mais no controle, deixa Deus estar no controle. Deus vai criar situações aonde Ele vai te levar a locais que você normalmente não iria. Você vai fazer coisas que normalmente você não faria. Mas é porque Ele quer te dar experiência, quer te trazer para perto dEle. Sabe como a galinha, quando ela junta os pintinhos, quer que você chegue mais perto, porque debaixo das asas dEle você está protegido. Junto a Ele você fica seguro. E aí sim, Salmo 91 não é um amuleto em nossas casas, mas sim uma experiência de vida, onde eu me sinto seguro com o Senhor, aonde mesmo no meio da multidão, Ele olha para mim e para você com indistinção. Imagine no meio de 11 mil pessoas, que é 1.000 de um lado, 10 mil do outro lado, no meio de 11 mil pessoas, Deus vai falar assim, Karina, você está segura, eu te protejo, eu te guardo. No meio de 11 mil pessoas, Ele te conhece distinto pelo seu nome. E 11 mil é só um número irrisório. Pode ser a multidão que for, Deus sabe aquele que é dele. Ele zela pela sua vida. Então a gente precisa, sabe, começar a colocar mais lenha no fogo. Orar mais, aproximar mais. O Senhor Jesus falou que se a gente tivesse fé, a gente ia falar para a montanha sair do lugar e para o outro. Humanamente a gente olha, é impossível. Fala assim, Senhor, não tem fé nem para tirar a tampa do fogão e jogar na pia. Mas é porque a gente está longe. Porque a gente está muito longe. O brilho de Deus é muito intenso, a gente está olhando de longe, está maravilhado, mas Ele quer que você esteja lá junto com Ele, lá no meio do brilho dEle, aproxime-se dEle, se envolva na presença dEle. É isso que Deus quer. A salvação dEle é para te envolver, para estar próximo. Você vê que o filho que desprezou todos os bens, chegou, pai, eu quero ser só um empregado. Não, vem cá, deixa eu te abraçar. Ele podia falar bem, não, vou dar uma lição nesse menino, vou dar uma lição nele, minha vontade é abraçar ele, mas ele vai trabalhar duro, pesado, de sol a sol. Não, a vontade do pai é abraçar, é juntar, é trazer para próximo, é ficar perto. E quanto mais a gente faz isso, mais a nossa visão espiritual se abre, mais o nosso entendimento se abre, mais a gente vê os ataques do inimigo, e fica consciente da graça e do favor de Deus. É uma história, sabe? Uma história, só para ilustrar. Se eu já contei ele aqui, vocês ficam caladinhos, não fala não, fala assim, já contou isso aqui não, vocês ficam caladinhos. É como se fosse a primeira vez, tá bom? Não faz cara de surpresa, nossa. Havia um homem, servo de Deus, que recebeu um julgamento injusto. E naquele reino, para fazer o julgamento, eles escreviam a sentença da pessoa no papel. Só que era uma trama. Era para matá-lo. Então eles tramaram, falaram, olha, para a gente acabar com a vida dele, nós só vamos colocar sentença de morte nas duas. Ao invés de colocar uma vida e uma morte, colocou duas mortes.
que aí não tem erro. A sentença que ele tirar, ele vai morrer. É isso aí, irmã Marisa, estou gostando. Você já escutou, tá ficando surpresa. E aí, ele não sabia o que fazer, também não sabia da trama. Veio assim aquela iluminação na mente dele. Come o papel. Come o papel. Ele, o quê? Come o papel. E aí vieram a sentença dele, os acusadores, todos preparados para poder exterminá-lo. Quando pegou o papel, ele engoliu, comeu a sentença. Por que você fez isso? Como é que nós vamos saber agora qual que é a sentença? Não, a que eu comi é o oposto da que está dentro do jarro. E qual que estava lá? Morte. Sabe por quê, queridos? Deus vai te dar sabedoria além da humana para te livrar do mal. Deus vai cuidar de você. E aí quando você pensa e não tem esperança, é uma situação que não há esperança, os seus inimigos já estão prontos para zombar de você. Assim como Naamã já estava pronto para zombar de Mardoqueu, e foi obrigado a pegar um cavalo e honrar ele por toda a cidade. Porque se Deus quiser, Ele faz o inimigo te honrar. Ele é poderoso. Mas para tudo isso, nós precisamos da santidade. Nós precisamos que esse fogo que purifica esteja em nossa vida, não o consumidor. O fogo consumidor é para destruir mesmo. Mas o fogo que vem e purifica, a gente precisa. Precisa que vai saindo das nossas vidas, desejos, momentos de ira. Para você que acompanha um pouco de política como eu, às vezes eu acompanho um pouco, e aquilo só faz pensar coisa ruim. Só faz pensar coisa ruim. Se você acompanhar aquilo, você vai desejar que as pessoas passem dessa para melhor, para a situação melhorar. É o plano de Deus? Não, é o plano do homem. Ou seja, nós precisamos aproximar do Criador para que a nossa mente seja transformada. A palavra de Deus diz para a gente experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para a gente não deixar o mundo vencer a gente, mas para vencer com o bem. Ou seja, a palavra de Deus já fornece para a gente todas as estratégias e armas. Mas quanto mais eu aproximo do Espírito Santo, mais eu escuto a sua voz, mais eu discerno a sua vontade, mais eu vou sendo transformado à imagem de Jesus. Queridos do louvor, podem subir, por favor. Nós precisamos disso. A nossa vida depende disso, de aproximar mais do Senhor. Louvado seja Deus, a gente vive um tempo muito abastado e tranquilo aqui. Muito abastado e tranquilo. Mas há irmãos nossos em Cristo que em outros lugares do mundo não vivem isso. Há relatos, e eu já vi relato de um irmão que ele gravou 2 capítulos do livro de Mateus, preso numa prisão chinesa. E com 2 capítulos do livro de Mateus ele evangelizava e almas eram salvas. Porque não podia ter a Bíblia. Mas aquilo estava gravado dentro dele, ninguém podia roubar. E o Espírito Santo utilizava aquele texto que ele recebeu. Nós precisamos aproximar do Espírito Santo. Precisamos de uma vida transformada e renovada nele. Não na sabedoria humana, não em dizer humano. É aquilo que o Espírito Santo vai comunicar para você dentro da sua casa, no seu lar. Se não me engano, no livro de 2 Pedro fala que o Espírito Santo ia ensinar as pessoas. Ou seja, nós precisamos viver essa experiência, ser santos como o Senhor é santo, santidade ao Senhor, ser transformados. Todo e qualquer filme antigo que você vê, que tinha um sacerdote de uma religião, de um deus pagão qualquer, ele vestia roupas brancas, puras, e não se misturava com o resto da cidade. Ele tinha que ser santo para aquele Deus que ele acreditava. Nós devemos ser santos para o nosso Deus, santos ao Senhor, entregando a Ele. Aleluia. Louve ao Senhor. Fique à vontade diante do Senhor. Existe um rei e o Senhor que flui do teu grande amor.
águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Sabe, quando eu meditei nessa palavra, era para falar sobre resiliência, sobre suportar firme. Ela tomou um rumo totalmente diferente daquilo que eu meditei e do que eu preparei, daquilo que eu imaginava que eu ia falar com os irmãos. Mas ela não deixa de falar sobre isso, que é para ficar firme. Para mim e para você, intensifica a sua leitura na Bíblia. Você não tem que ler a Bíblia toda de uma vez só. Você não tem que ler um livro todo de uma vez só. Lê alguns versículos e medita nele. Abre o dicionário. Lê, ora o Espírito Santo, revela-me, instrui, ilumina a minha mente na sua vontade. Dá-me o conhecimento, Espírito Santo. Lê sem pressa. Não preocupe em ter que ler a Bíblia inteira de uma vez. E faça a sua oração, entregue o seu dia ao Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. A gente precisa entregar para Ele mais, buscar mais, leia, tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Sabe, aquele tempo precioso com Deus, que você separou só para Ele. Tenha uma experiência única com Ele. Alguns dias eu cantei uma canção para o Senhor na minha casa e eu falei: Senhor, essa canção é só para Ti. Eu não vou escrever essa canção, eu não vou colocar nota nessa canção. Vai fluir do meu coração agora para o Senhor. Tem que ser algo só para o Senhor, é só teu. Dê o seu melhor para o Senhor. Entregue a Ele.